Bom dia, turma 100, turma 101. Desejo a vocês um bom dia, todos estejam com saúde e muita paz. E também com vontade de estudar. Não esqueça que temos praticamente a última semana do semestre, tá bom? As aulas terminarão dia 30 de junho. Se não me engano, parece que 29 também é feriado. Mas ainda tem uma aula na segunda-feira, a partir da outra semana, tá bom? Nós vamos ver hoje a parte de física e vamos continuar estudando vetor. Nós já vimos o que é vetor, né? Em 2 aulas anteriores. Vetor ele tem origem e tem extremidade. O vetor ele tem módulo, direção e sentido. Módulo é o valor do número, tá? A direção é se ele está na horizontal, na vertical ou em diagonal. E o sentido pode ir da esquerda para a direita, que é o sentido positivo, e da direita para a esquerda, que é o sentido negativo. Assim foi convencionado na física, ok? Vimos a soma entre 2 vetores quando formam ângulos, tá bom? Vimos como representar geometricamente e hoje nós vamos ver a parte de vetor oposto. Na realidade, o vetor oposto, gente, não é nada mais, nada menos do que aquele vetor que tem sentido contrário ao que do que foi dado. Então aqui tem uma definição bem simples. Denominamos vetor oposto de um vetor ao vetor menos A. Ele está chamando de vetor A. O vetor oposto vai ser menos A, com as seguintes características. Então, o vetor oposto vai ser sempre com sinal negativo àquele que foi dado, tá bom? Sinal negativo ou sinal contrário, né? Que pode estar positivo, a gente vai colocar o oposto negativo. Se ele tiver negativo, nós vamos colocar o sinal positivo. Então, as características são: o vetor menos A, ele tem mesmo módulo de A, mesmo módulo, tá? Mesma direção de A e sentido contrário de A. Então, é o que eu falei, ó. O sinal é que vai ser contrário ao que está de A. Então, o sinal oposto de A, quem é? É o menos A. O sinal oposto de menos A vai ser o mais A. Então, se for dado um valor numérico e pedir o oposto, vai ser aquele em que tem um sinal contrário. Se for dado um vetor 2, o oposto vai ser menos 2. Se tiver 5, vai ser menos 5. Agora, se tiver menos 5, vai ser 5. Então, o sinal, o vetor oposto é sempre aquele que tem um sinal contrário. Tá ok? Então, ele diz, tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor. Tem a mesma direção, pode estar na horizontal, na vertical ou na diagonal. Agora, o sinal vai ser sempre contrário. Tá ok? Então, não tem dificuldade nisso aqui, ó. Aí é dado aqui, ó, 2 vetores. No caso, o A e o menos A. Ou seja, o A é o vetor dado e o menos A é o vetor oposto ao A. Veja que ele está com sinal menos A e está no sentido contrário. Tá bem? Então, não tem dificuldade. Vetor oposto, ele tem o sinal contrário ao vetor que for dado. Se for pedido vetor oposto de menos 2, vai ser 2. Se for vetor oposto de 2, vai ser menos 2. Tá ok, gente? Isso aqui não tem muita dificuldade. Então, tem algumas regrinhas aqui, ó.
Primeira regrinha, primeira observação. Se dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor resultante será. Então, vamos pegar aqui os vetores, tirar exatamente aquela forma geométrica. Então, vetor A, vetor B. Nós vimos na aula anterior que para representar geometricamente, eu pego os vetores, não mudo as posições, vou apenas ligar um com o outro, onde a origem do segundo vetor liga na extremidade do primeiro. A origem do terceiro liga na extremidade do segundo, e assim sucessivamente. Para que eu tire a resultante, eu ligo a origem da resultante na origem do primeiro vetor e a extremidade da resultante na extremidade do último vetor. Tá ok, gente? Agora, quando eles têm a mesma direção e mesmo sentido, para que eu faça essa representação para encontrar a resultante, a regra é a mesma. Eu vou ligar a origem do segundo com a extremidade do primeiro. Então, se foi dado o vetor A e o vetor B, e eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, a resultante também vai ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, veja como foi representado aqui, ó. O vetor A, eu coloquei aqui, ó, ele está na mesma direção e no mesmo sentido. Peguei o vetor B e liguei a origem do vetor B com a extremidade do vetor A. E eu passo uma paralela a esses dois vetores e encontro a resultante. Neste caso, eu tenho o somatório dos vetores, que é um vetor R somado a mais B. Então, bem embaixo, ó, diz que o módulo R é igual ao somatório de A mais B. Não mudou em nada. Na aula anterior que a gente viu o exercício, nós tínhamos vetores que não eram na mesma direção, tá? E nem no mesmo sentido. Eles ficavam meio desordenados. A gente ligava, dava uma determinada figura geométrica, ok? Aqui não. Se eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, a resultante vai continuar tendo a mesma direção e o mesmo sentido. Basta ligar a origem do segundo com a extremidade do primeiro. E aí nós temos uma reta. Essa reta, que nós vamos chamar de resultante, é o somatório de A mais B. Tá bom, gente? Acho que deu para entender, não deu? É claro e é fácil. Vamos para o segundo exercício. Aliás, segunda observação. Se dois vetores têm a mesma direção e sentido contrário, o vetor resultante será. Nós vamos observar que aqui vai ser a diferença. Eu tenho o vetor A e o vetor B. Eles têm a mesma direção, mas têm sentidos contrários. Nesse caso, vai haver uma subtração. Observe aqui, ó, eu tenho o vetor A com a mesma direção e o sentido está da esquerda para a direita. Já o vetor B, ele tem a mesma direção, está paralelo ao vetor A, porém com sentido contrário. Então, o B vai ficar na mesma direção com sentido contrário. O vetor B, o vetor A, ele tem um tamanho. Vamos imaginar que seja 1 metro. O vetor B tem aproximadamente meio metro, vamos supor em números, né? Então, eu coloco aqui paralelo, que tem a mesma direção, e tiro a diferença. Que é a diferença? É o maior menos o menor. Então, a resultante vai ser A menos B. A menos B. Professor, como é que eu sei? Eles estão em sentidos opostos. E sentidos opostos, se um é oposto ao outro, é porque o outro está com o sinal contrário ao primeiro.
No caso, o primeiro está com sinal positivo, o segundo está com sinal negativo. Então fica A menos B. Ok, gente? Não tem dificuldade. Isso aqui basta somar ou subtrair. Vendo aqui. Então nós vamos partir agora para o exercício. Primeiro exercício. Em cada caso, determine o oposto de A. Então veja que ele não está pedindo nada demais aqui, ó. Quem é o oposto? É o vetor com sinal contrário ao que foi dado. Ele está dando nesse exercício, ó, o vetor A está indo da esquerda para a direita. Vamos resolver? Basta você pegar esse vetor e inverter. Quando você inverte, você tem ele na mesma direção e em sentido contrário. Então, observação. O oposto de A será menos A, porque o A é positivo, eu quero o oposto negativo. Ou seja, sempre o oposto é aquele vetor com sinal trocado. Logo temos, ó, a resposta do A. Olha como fica. É o mesmo vetor com sentido contrário. Só isso. Não é fácil? É fácil. Muito fácil. Se ele pede o oposto, você inverte o vetor. Se ele está da esquerda para a direita, ele fica da direita para a esquerda. Se ele está da direita para a esquerda, ele vai ficar da esquerda para a direita. Então, a letra A está respondida. Acho que deu para entender, né? A letra B, ó, ele está na vertical, ok? Da esquerda para a direita também, subindo, ó. Então, ele tem um sinal positivo. Como ele quer o oposto que foi pedido lá no início, ele vai ter o sentido contrário. Então, é só inverter, ó. Se ele está subindo, ele vai descer. Pronto, muito fácil. Não tem muito o que fazer. É só inverter o vetor quando se pede o oposto. Na letra C, ó, ele tem um vetor que está na diagonal da direita para a esquerda. Ele está no sentido praticamente negativo. O que eu vou fazer? Aliás, negativo, ele está no sentido positivo na direção diagonal. Eu pego o oposto dele, vai ser menos A, e inverto. Ó. O tamanho é o mesmo, ok? Você pode conferir os quadrinhos. Esses quadrinhos é como se fosse cada quadrinho valendo 1, 2, 3, entendeu? Por isso que é botar no quadrinho fica mais fácil. Então, é só inverter quando pede o oposto. Ó. Agora ele tem aqui, ó, segundo exercício. Represente o vetor R igual a A mais B em cada caso. O que ele está lhe pedindo? Ele está pedindo para você somar os vetores. Ele não está pedindo vetor oposto, ele está pedindo para somar. O que nós vamos fazer? Juntar um vetor com o outro que tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o que vai fazer? Pegar o vetor B e juntar com o vetor A na mesma direção e no mesmo sentido. E aí eu faço a soma. Eu tenho A mais B. Juntei o B, a origem do B, com a extremidade do A. Aí me dá a somatória. No A, eu tenho 2 quadrinhos. No B, eu tenho 3. Se eu quero a soma, vai ficar quanto? Quantos quadrinhos? O somatório tem que dar 5. Então, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A resultante é A mais B. Então, não tem, lá nos primeiros
nas primeiras explicações de hoje, a gente já faz o somatório, faz a subtração. Então aqui ele só fez dar um pedido no problema, né? Na letra B, ó, o que ele quer? Ele quer o somatório de A mais B, ou seja, a resultante. Também eu vou pegar o B e juntar no A. A origem do B na extremidade do A. O A tem um quadrinho, o B tem 3 quadrinhos. Então, o somatório tem que dar 4. Está aqui, ó. O A está na mesma posição, mesma direção e mesmo sentido. E o mesmo módulo. Então, A só um quadrinho, tá bom? O B tem 3 quadrinhos, então ficou 4. 1, 2, 3, 4. Eu acho que é fácil, não é não, gente? Não vejo dificuldade aqui. É só somar. Você não pode mudar a direção nem o sentido. No terceiro, ele diz que dados os vetores da figura abaixo, representem em cada caso o vetor resultante. Só que agora ele quer 2 vezes x mais 3 vezes y. Ele vai dar os vetores x e y, aqui ó, x tem quantos quadrinhos? 1, 2, 3, 4. Tem 4 quadrinhos. E o y tem 2. Ele não está pedindo 2x mais 3y. A resultante é o somatório 2x mais 3y. O que você vai fazer? Você vai pegar esses vetores, multiplicar por 2x e somando com 3 vezes y. Se no x eu tenho 4 quadrinhos, eu vou levar lá para a resolução, vai ficar 2 vezes 4, que vai dar 8. Então, eu tenho que ter 8 quadrinhos. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. 8 quadrinhos. Então, 2 vezes 4, 8. 2x, ó. Agora, o y, ele está em direção, a mesma direção, paralela. Agora, o sentido é contrário. Então, significa que esse y está negativo. Então, vai ficar quanto? Eu quero 3y. Se ele tem 2 quadrinhos, tem que ficar com 6 quadrinhos. Agora, ele pediu 2x mais 3y. Só que aqui, um vai estar positivo e outro negativo. Então, vai ficar a resultante, a subtração de 2x menos 3y. Está aqui a resultante, ó. 3 menos 2 dá 1. Só que ele quer 3 menos 2, 1. Aliás, 3 menos 2, 1. Só que não é só 3 menos 2, é 3 vezes y, que dá 6, menos 2 vezes x, que dá 4. Então, 6 menos 2, menos 4, dá 2. Então, está aqui 2 quadrinhos. E por que está no sentido negativo? Porque, ó, eu tenho 3 vezes 2, 6, e 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho 6 menos 8. Menos 8, então sobra menos 2. Menos 2 está no sentido negativo, da esquerda para a direita. Professor, não entendi. Tá bom, vamos fazer de novo. Quantos quadrinhos eu tenho lá no início? 4. Quantos eu tenho no y? 2. Então, eu tenho 2 vezes 4, 8. Vem para cá com 8 quadrinhos. 2, 4, 6, 8. Então, eu tenho 8 quadrinhos de x. E no y? Eu tenho 2y. Eu tenho y. Só que eu quero 3 vezes 2. Então, fica 6. 2, 4, 6. Se eu pegar 2x, que vai dar 8. Então, 2x menos 3y fica
3 vezes 2, 6. No outro eu tenho 8. Então fica negativo. Então eu tenho que vir da esquerda para a direita. Então o R são 2 bolinhas, 2 quadradinhos, tá bom? Muito fácil, né? Aqui, gente, eu estou deixando uma atividade para vocês e eu espero que você me entregue até o dia 30, que é o último dia de aula. Então, diz na atividade, ó, dá para vocês resolverem. Vocês vão, qualquer dificuldade, vocês podem perguntar, mandem pergunta, mas vocês podem no livro de vocês que tem esses exercícios. Esse primeiro exercício da atividade, nós já fizemos parecido. Vocês vão ver. Lembre-se que nessa situação, você tem que passar uma reta paralela ao vetor B e uma reta paralela ao vetor A. Daí você vai lá na origem, puxa uma resultante até onde se encontra a extremidade das 2 retas que você passou. Você vai ter a ideia da resultante. E aí quem é a fórmula? R igual a raiz quadrada de A2 mais B2 mais 2 vezes A vezes B cosseno de θ, ou do ângulo, no caso. Aqui ele dá, ó, ele determina o módulo do vetor B menos A, da figura abaixo, cujo ângulo mede 45 graus. E ele deu o valor do ângulo de 45. Ó. O ângulo de 45 é 0,7. E os módulos, no caso A e B, mede 4, ó, A mede 6 centímetros e B mede 10 centímetros. Então, você pega esses dados, olha o exercício que eu fiz, né? Que é tudo parecido, você vai trocar só de valores. No segundo, de acordo com os vetores da figura abaixo, nós temos aqui o vetor A, vetor B, vetor C e vetor D. Ele quer o que no problema? Determine geometricamente os seguintes vetores. O que você vai pegar? Vai pegar esses vetores e unir um com o outro. Lembrem-se que sempre a origem do segundo fica colado com a extremidade do primeiro. O terceiro é a origem do terceiro com a extremidade do segundo. E aí, sucessivamente, né? Daí você tira a resultante. O que ele pede? Determine geometricamente os seguintes vetores. Vetor A vai ser a soma de A mais B mais D. A mais B mais D. Não esqueça, a soma do vetor A, ou seja, a resultante, vai ser A mais B mais D. Vocês vão encontrar uma figura. É só olhar lá para o exercício que a gente mandou, que é tudo parecido. Vai mudar o tipo da figura, porque a gente mudou aqui a posição dos vetores. Na letra B, ó, eu quero que B seja igual a 2A mais C menos D. Lembre que o menos D, ó, vai ter posição contrária ao vetor dado. Então, também vai dar outra figura. No terceiro, represente o vetor A mais B em cada caso. Então, nós temos exercício essa própria aula parecido. Você vai representar esse vetor em cada caso. Eu tenho A e tenho B. Se eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, você vai encontrar a resultante. Você pega um quadrinho desse aqui, ó, e bota a resultante no próprio quadrinho. Você vai somar o A mais B. É só ligar a extremidade do primeiro com a origem do segundo, ou a origem do segundo com a extremidade do primeiro. E aí nós temos o que? Uma soma, né? Na letra B, ó, também, ó, a mesma coisa. Ele quer para representar o R de A mais B. Então, você vai ligar o B no A. Vai ficar na posição diagonal, com o mesmo sentido. Tá bom?
Então é fácil, todos os exercícios aqui foram bem pensados, bem fácil. Se você pegar, se não puder fazer no computador, façam no caderno mesmo, faz um quadrinho e vai só fazendo o desenho das setas. Não tem nada de difícil nisso aqui, tá bom? Eu agradeço. Aí, não deixem de estudar. Faça essas atividades, porque quem estiver fazendo essas atividades não vai mais fazer atividade no período quando voltar. Quem não fizer, vai ter que fazer, porque não tem nota para quem não está fazendo. Ok, gente? Muito obrigado, um bom dia, fique com Deus e até a próxima. Um abraço.